Olá, amigos! Vou hoje apresentar um resumo das vidas dos meus dois avós, meu avô e minha avó paternos. Mas antes eu quero fazer duas observações. Uma delas é que houve um engano numa das gravações anteriores, que eu falei que Belo Horizonte teria sido a primeira capital de Minas Gerais. Não está correto. A primeira capital foi Mariana, depois ainda teve Ouro Preto, e aí sim, Belo Horizonte foi a terceira e a atual capital do estado de Minas Gerais. Outra observação é que os dados, principalmente as datas, também desta apresentação, foram retirados dos escritos do meu filho Fernando, infelizmente já falecido, pela minha filha Cláudia, que me deu, então, precisão maior nas datas que eu estou apresentando hoje. Muito bem. O meu avô paterno, José Raimundo da Silveira, nasceu em 1879 e a minha avó, Maria dos Reis da Silva, nasceu em 1884. Casaram-se muito jovens, ele com 19, ela com 15 anos, e logo vieram os filhos, e nasceram 12 filhos, dos quais apenas 8 chegaram à idade adulta. Naquele tempo era muito comum perder os filhos ainda no início da vida, porque não havia vacina e também não havia... A medicina naquele tempo não era tão desenvolvida. Bom, enfim, dos oito filhos, a minha avó teve de criar todos eles, porque meu avô foi realmente uma pessoa muito estranha. Ele tinha um escritório em casa, permanentemente trancado. A única pessoa permitida de entrar lá era minha avó Luísa, para fazer limpeza. E o meu avô, ele tinha, assim, alguns comportamentos realmente estranhos. Além desse de trancar o quarto, ele não tinha, assim, uma relação muito estreita com os filhos. Tanto assim que vários deles não completaram o ensino fundamental por falta de incentivo, ou falta de, talvez, esforço mesmo do meu avô, José Raimundo. José Raimundo, ele foi, durante muito tempo da sua vida, oficial de justiça do Fórum de Belo Horizonte. E nessa situação ele conviveu com advogados que se tornaram pessoas muito importantes na nossa República. Um deles foi Pedro Aleixo. Pedro Aleixo foi vice-presidente da República. E a amizade dele com meu avô era tão estreita, muito grande, que ele veio ao velório de meu avô, que era uma coisa assim estranhável, uma vez que meu avô não era uma pessoa conhecida, nem famosa, nem política, nem cientificamente, era uma pessoa comum, como a maioria de nós. Muito bem, mas além de Pedro Aleixo, meu avô fez uma grande amizade com Mário Campos. Mário Soares Campos foi governador de Minas Gerais. Eu ainda me lembro desse período, porque o governador Milton Campos era muito conhecido, muito famoso, tinha muito boas referências da parte, inclusive, dos meus pais. Mas ele também teve uma progressão na sua vida política, porque ele foi deputado federal, senador e depois ministro da Justiça. Bom, o meu avô era um autodidata que se tornou uma pessoa muito culta. Quando ele faleceu, o escritório dele foi finalmente aberto e o que se encontrou nas prateleiras que chamou a atenção foram vários livros em francês, o que mostrava que ele lia nessa língua, que era, na ocasião, a língua mais importante, mais culta, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E vários livros deles eram escritos em francês. Ele tinha também livros em português clássicos. Eu me lembro, por exemplo, de uma coleção de Eça de Queiroz. Muito bem. O meu avô, ele tinha também algumas vocações práticas. E ele, por exemplo, ele costumava construir crucifixos.
A parte de madeira ele fabricava de madeira comum, mas a parte que representava o Cristo, ele precisava de arranjar um material bom. Como não havia plástico naquele tempo, os tubos de creme dental eram fabricados de uma liga de chumbo e alumínio. Ele fundia essa liga e não sei como ele conseguia fazer a forma, mas vejam bem como é que era bem trabalhado o crucifixo que ele fabricava. Observe os detalhes e leve em conta que o meu avô, ele não tinha assim, nenhum curso técnico. Hoje seria um Senai ou coisa parecida, né? Mas naquele tempo foi coisa da cabeça dele mesmo e da vocação que ele tinha para mexer com essas coisas. Outro invento dele que chamou muito a atenção foi o higrômetro. Higrômetro é um aparelho para medir a umidade do ar. E lá numa parede da casa dele, tinha lá um higrômetro com as indicações. Chuva, estiagem. Era de um lado e de outro, né? Chuva e estiagem. Quer dizer, quando a temperatura estava, o ambiente estava muito úmido, indicava chuva. Se estava muito seco, estiagem. Não era uma coisa muito perfeita, mas considerando o tempo e o que ele tinha de estudo, de cultura científica, até que tem que ser levado em conta e foi uma coisa muito interessante esse trabalho que ele desempenhou. Bem, o meu avô, ele, uma vez aberto uma fresta na porta do escritório dele, pôde-se ver algumas máquinas de escrever, naquele tempo era uma coisa moderna, estavam lá para ele consertar. Uma coisa naquele tempo, talvez houvesse poucas pessoas em Belo Horizonte com essa capacidade. Muito bem. O meu avô, foi uma pena, ele não passou para os filhos não só os relacionamentos, mas também esse gosto do estudo, né, o aprendizado de língua, qualquer coisa que representasse um nível cultural um pouco melhor. Isso, infelizmente, aconteceu, mas também não impediu que os seus filhos tivessem profissões dignas. Eu me lembro, por exemplo, da minha tia Nícia, que era muito boa, muito bem referida como funcionária de um cartório em Belo Horizonte, Cartório Bolivar, e também me lembro muito bem do meu tio Cícero, que era o caçula dos filhos do casal Zé Raimundo e Luísa, que era um excelente eletricista. Em 1945, papai construiu uma casa exatamente na mesma rua e em frente à casa dos meus avós maternos. E quem fez toda a instalação elétrica foi o tio Cícero. Ele era muito bom nesse trabalho, nessa profissão. O que aconteceu também de notável na vida do meu avô, que na década de 1940 ele teve uma forte pneumonia. Foram usados todos os recursos na ocasião e ele esteve à beira da morte. Aí alguém sugeriu que teria aparecido um remédio novo, mas só se encontrava no Rio de Janeiro. Não havia ainda em Belo Horizonte. Então alguém providenciou isso. Eu sei que veio o remédio e a pneumonia do meu avô foi curada. Esse remédio era nada mais, nada menos que a penicilina. A penicilina tinha sido desenvolvida em 1928 por Fleming, mas ele descobriu isso no laboratório, né? E a quantidade produzida nisso seria, de qualquer forma, muito pequena, mas ninguém reconheceu o trabalho dele como tendo produzido uma substância que resultava num remédio com essas características que nós conhecemos dos antibióticos. Muito bem, ao longo do tempo, até 1940, 2 cientistas desenvolveram um método de produzir penicilina em escala muito grande. A grande prova da penicilina foi na Segunda Guerra, que toda vez que um soldado era atingido, os meios de tratá-lo eram muito
parcos, muito difíceis. Não havia nenhum jeito de curar as feridas. E aquilo acabava virando gangrena e o soldado vinha a falecer. Com o advento da penicilina, isso mudou completamente. Muitas vidas foram salvas de feridos na guerra com o uso da penicilina. Hoje a penicilina, nós usamos até agora, em nossas vidas, a penicilina foi muito usada. Bom, o meu avô, além dessa doença, quando ele estava mais velho, já bem idoso, isso foi já por volta de 1960, ele nasceu em 1879, dá para ver que ele tinha uma idade avançada. Ele sofreu, então, um AVC. O AVC não era conhecido como um acidente cerebral, como é hoje, né? Naquele tempo se falava em derrame. Aliás, até hoje, na medicina, se fala também em derrame. Então, meu avô sofreu um derrame, um AVC, e com a medicina já mais desenvolvida, ele acabou se sarando. Mas deixou uma sequela muito grave, muito, infelizmente, triste, porque ele passou a se comportar como uma criança. Eu me lembro uma vez que fui visitá-lo, visitar os meus avós, né? Ele e minha avó Luísa, e a hora que eu cheguei, ele me perguntou, trouxe bala para mim? Isso mostrava, inclusive, como ele estava infantilizado, completamente desvinculado da idade real dele. Bom, a vovó Luísa foi uma guerreira, porque ela criou os 8 filhos numa fase sozinha. Naquele tempo, mesmo hoje, os maridos não são tão grandes auxiliares das esposas, não é? E a avó sozinha ficou com aqueles 8 filhos para criar. Dentre esses filhos, além dos 2 que eu já mencionei, tia Nícia e tio Cícero, estava também José Raimundo da Silveira Filho, que, enfim, levou o nome do pai. E José Raimundo da Silveira Filho foi meu pai, veio a ser meu pai depois, não é? Grande pai, por sinal, depois nós vamos nos referir a ele e a minha mãe numa outra ocasião, outra apresentação. Muito bem. Mas voltando à minha avó paterna, quando os filhos eram pequenos, ela cuidava de tudo da casa. Além de cuidar dos filhos, ela tinha todo o trabalho doméstico, né? Tinha limpeza, lavação, enfim, tudo que uma pessoa tem de se dedicar para cuidar na parte doméstica. Só depois que as minhas tias, as filhas dela, naturalmente, estavam em idade um pouco maior, puderam dar uma ajuda a ela. E vovó era conhecida também como uma profissão que naquele tempo era muito comum. Ela era benzedeira. A benzedeira era uma figura geralmente idosa, sempre uma mulher, que recebia pessoas doentes da região e ela trabalhava assim, uma espécie de um novelo, que ela passava uma agulha com uma linha e falava as palavras que, na minha condição, era completamente inaudíveis, não dava para ouvir. Eu sempre imaginei, e continuo até hoje imaginando, que essas palavras eram talvez um pedido a Deus para ajudar a cura ou pelo menos a melhora das pessoas que se dirigiam a ela como benzedeira. Bom, então, voltando à minha avó, além de ser benzedeira, criando esses 8 filhos, ela teve uma saúde muito grande, porque muito forte ela era, para dar conta do trabalho todo que ela tinha de desempenhar. Mas, depois já de uma certa idade, ela teve um problema de coluna. Talvez hoje ele pudesse ser ou minimizado, talvez até curado com a fisioterapia. Mas naquele tempo não havia nenhuma ideia do que seria a fisioterapia, não existia fisioterapia, afinal. E então isso trouxe para ela uma situação muito desagradável, porque obrigava que o queixo dela descesse e encostasse aqui no início do pescoço, criando uma figura bastante desagradável, bastante ruim de ser vista, né? Uma vez eu fui visitar os meus avós
com a minha filha Júnia, que era uma criança, e a Júnia, quando bateu os olhos na avó, ela voltou correndo. Ela até se assustou com a figura da avó. Realmente era um quadro pouco confortável de ser visto. Para vocês terem uma ideia da situação dos meus avós, vou mostrar uma fotografia do meu avô e da minha avó. Observem duas coisas. Primeiro, a fisionomia infantil do meu avô. E depois o tal defeito que eu falei na coluna da vovó, que a obrigava a encostar o queixo no início do pescoço. Enfim, a vida deles foi uma vida um tanto feliz, sem dúvida, principalmente considerando a época em que eles viveram, mas, como sempre acontece, terminou na morte, né? A vida deles terminou na morte. Bom, para sair desse clima de tristeza, vamos, para ninguém dizer que não falei de flores, vou contar um casinho para vocês aí. Dessa vez eu vou contar o caso de um mentiroso. Era um sujeito tão mentiroso que um grupo de rapazes que se reuniu para bater um papo, tomar uma cervejinha, às vezes era visitado por esse sujeito e já não aguentavam mais as mentiras enormes que ele contava. Então combinaram de dar uma gelada nele. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer que ele chegue à conclusão que não dá para fazer isso para nós, né? Mas ele foi ficando muito cabisbaixo, muito amuado. Então um dos rapazes falou assim, bom, vamos dar uma chance para ele, quem sabe, às vezes ele já não conta tanta mentira e vamos deixar de cortar o que ele está falando, colocar ele nessa geladeira. Então eles concordaram e quando ele apareceu na vez seguinte, um deles falou com ele, ô fulano, você muito tempo que não fala com a gente, não conta nenhum caso. E ele respondeu na hora, que bom que vocês estão me dando essa chance, porque eu tenho um caso interessante para contar para vocês. É o seguinte, eu estava encostado no tronco de uma árvore, aproveitando a sua sombra, quando eu vi que assim do lado tinha uma latinha com uma linha enrolada. Eu colhi aquilo com a mão, desenrolei e vi que na ponta dessa linha tinha um anzol. Como eu estava na beira de um rio, eu joguei o anzol no rio. Vocês acham que eu pesquei algum peixe? Não. Saiu uma sucuri, uma cobra enorme que engoliu de uma vez um bezerro que estava nas proximidades da margem, nas proximidades do rio. Bom, aí eu fiquei muito transtornado com aquele fato, e aquela cobra, o fato como ela agiu, engoliu um bezerro inteiro. Então eu saí caminhando, até que num certo ponto eu me encontrei, imagine, com um urso polar. Nessa hora ele foi interrompido por um dos rapazes e falou assim, olha, fulano, a gente sabe que essa ideia de estar encostado numa árvore, ter aparecido uma latinha, tinha linha na latinha, tinha anzol na ponta, você jogou no rio, saiu uma sucuri que ela engoliu um bezerro, tudo isso a gente sabe que não é verdade, mas agora você exagerou, você encontrou o urso polar, não é possível, o urso polar é um bicho que só vive no gelo. Por isso que ele chama polar, porque ele vive no polo. Seria impossível um urso polar aqui, ele talvez não vivesse nem um dia. Aí o mentiroso disse, pois é, eu falei com ele, o que você está fazendo aqui? Bom, o caso de hoje termina aqui. Espero que tenha pelo menos distraído um pouco vocês. Eu quero aproveitar a ocasião para desejar a vocês um feliz ano novo, especialmente com muita saúde que todos nós precisamos, não é isso? E que vocês consigam realizar tudo aquilo com que vocês têm sonhado. Muito obrigado.